Imagine ter de fugir do seu próprio país de nascimento, não para viajar, não para enriquecer, mas porque poderia morrer se ficasse. Não morrer rapidamente, mas desaparecer lentamente em lugares sem nome, onde as pessoas são moídas dia após dia, até não terem mais nada a perder. Imagine ter de atravessar rios gelados à meia-noite, viver durante anos sob uma identidade falsa num país estrangeiro e saber perfeitamente que não só você, mas também toda a sua família seriam arrastados para o mesmo inferno se fosse apanhado. Isto não é um filme nem propaganda, mas sim histórias que foram documentadas, verificadas e apresentadas ao mundo. Hoje vamos olhar para 3 dessas fugas, 3 vidas humanas que sacrificaram tudo apenas para ganhar algo que parece garantido, o direito de viver como um ser humano. 1. O falso paraíso de Pyongyang. A história começa com Kang Chul-hwan, uma criança que não nasceu na pobreza. Em 1968, cresceu em Pyongyang numa família considerada raramente privilegiada. Possuía um carro, uma máquina de lavar roupa e até uma televisão a cores numa época em que a maioria das pessoas nem sequer podia sonhar com tal coisa. Kang possuía até um aquário com peixes tropicais, de que cuidava diariamente, como uma ocupação infantil inofensiva, uma peça frágil que o ligava à sensação de uma vida normal. No entanto, essa normalidade era apenas uma casca fina que escondia um sistema pronto para esmagar qualquer um. Em 1977, quando Kang tinha 9 anos, a polícia invadiu a sua casa ao amanhecer, acusou seu avô de traição à pátria, e nesse momento, a família privilegiada desmoronou-se completamente. Aqui revelou-se o conceito da punição de 3 gerações. Não só o arguido tinha de pagar, como também os avós, pais e filhos eram arrastados. O aquário ficou para trás, os peixes morreram durante a recolocação, e só anos mais tarde é que Kang compreendeu que este era um símbolo frio do momento em que todas as ligações com o mundo exterior, com uma vida humana, foram irrevogavelmente cortadas. 2. Uma noite, 3 gerações, 10 anos de inferno. A família de Kang foi levada diretamente para um campo de reeducação, onde, embora o nome soasse a educação, era na realidade uma sentença de prisão perpétua sem julgamento. Kang tinha então apenas 9 anos, mas foi imediatamente forçado a trabalhar como um adulto, sem exceção, sem piedade. A fome não era um sentimento passageiro, mas um estado constante, ao ponto de as pessoas terem de comer tudo o que conseguissem apanhar para sobreviver, desde rãs a ratos, passando por coisas que já não podiam ser chamadas de alimento. O campo matava as pessoas não só pelo trabalho e pela fome, mas também através do medo deliberadamente fomentado, punições públicas, cenas de castigos brutais que ocorriam à frente de todos, para recordar que uma vida ali não tinha valor. Kang viu com seus próprios olhos como seres humanos eram transformados em meios de dissuasão, humilhados abaixo de animais, e foi precisamente nestes anos que os conceitos de infância, futuro e esperança foram desmantelados dia após dia. 10 anos no campo não foram 10 anos de vida, mas 10 anos de arrastamento no limite entre a existência e o desaparecimento, onde o respirar era considerado uma espécie de felicidade perversa. 3. O livro que o mundo não pôde ignorar. Em 1987, após a morte do avô de Kang, a família foi libertada, mas isto era apenas outra forma de exílio, uma vez que não podiam regressar a Pyongyang, tendo de viver sob vigilância rigorosa numa zona remota. 5 anos mais tarde, quando Kang percebeu que esta vida era apenas uma prisão sem grades, decidiu fugir, atravessou a fronteira para a China e acabou por chegar à Coreia do Sul. Mas o verdadeiro choque não veio da fuga, mas do que fez a seguir. Em 2001, Kang publicou Os Aquários de Pyongyang, um relato direto, frio e intransigente sobre 10 anos no campo de reeducação, que transformou memórias pessoais em provas históricas. O livro espalhou-se rapidamente pelo mundo, foi traduzido para muitas línguas e rompeu o longo silêncio sobre os campos de prisioneiros na Coreia do Norte. Kang já não era um sobrevivente anônimo, mas tornou-se uma testemunha-chave perante a comunidade internacional, reunindo-se com líderes mundiais e desempenhando um papel importante no fornecimento de provas para as investigações da ONU sobre violações dos direitos humanos. A partir daqui, a história de um rapaz que outrora cuidava de um aquário em Pyongyang tornou-se algo que o mundo já não podia ignorar. 4. A criança que cresceu entre cadáveres. Young So-yeon. Young So-yeon nasceu numa família que não era nem particularmente rica nem particularmente pobre, numa cidade perto da fronteira com a China, onde a vida chegava para sobreviver, mas nunca era suficientemente segura. Desde cedo, percebeu que a chamada ordem ali era mantida pelo medo, com punições públicas na praça a fazerem parte do cotidiano e até as crianças a serem forçadas a assistir para aprenderem o silêncio. Nos anos 90,
uma vaga de fome assolou o país, transformando milhões de pessoas em cadáveres ambulantes. E Jung viu com os seus próprios olhos como as pessoas colapsavam exaustas e desapareciam em plena rua sem que ninguém se atrevesse a parar. A morte tornou-se tão familiar que provocava insensibilidade, e foi precisamente neste contexto que ela compreendeu que já não se tratava de viver melhor, mas sim de como não morrer sem sentido. Aos 17 anos, Jung tomou uma decisão irreversível: abandonar o país a qualquer custo, mesmo que o preço fosse a sua própria vida. 5. Através de rios gelados, viver como uma sombra. A decisão de Jung de fugir não foi um plano a longo prazo ou um sonho de liberdade, mas um puro instinto de sobrevivência. Atravessou o Yalu numa noite de inverno, quando a água estava gelada, e cada passo podia ser o último, pois um escorregão ou uma detenção significariam o fim. Jung não sabia o que a esperava do outro lado, mas sabia perfeitamente uma coisa: uma vez fugida, não havia volta a dar, e a partir desse momento tornou-se uma criminosa aos olhos da sua pátria. Os primeiros dias na China transformaram-se rapidamente numa existência de anos na clandestinidade, onde cada som de sirene policial poderia significar a deportação e o regresso ao antigo inferno. Para sobreviver, Jung teve de comprar uma identidade falsa, falar chinês como uma habitante local, comportar-se como uma pessoa sem passado, vivendo como uma sombra durante 10 anos, acordando repetidamente à noite com medo de ser descoberta. A liberdade nesta fase não era o direito de viver, mas apenas a capacidade de prolongar a fuga por mais um dia. 6. 3.200 quilômetros para salvar uma família. Em 2008, Jung finalmente chegou à Coreia do Sul e pensou que a fuga tinha terminado, mas nesse momento recebeu uma notícia que mudou tudo completamente. A sua mãe e o seu irmão mais novo também tinham tentado atravessar a fronteira, foram apanhados na China e estavam prestes a ser deportados para a Coreia do Norte, um veredito que equivalia quase a um campo de prisioneiros ou à morte. Sem hesitar, Jung regressou à China, correu o maior risco da sua vida para salvar a sua família e iniciou, a partir daí, uma viagem de mais de 3.200 quilômetros através da China e do Sudeste Asiático. Foram detidos várias vezes, presos, interrogados, e num momento aparentemente sem esperança, um homem australiano completamente desconhecido interveio, pagou a fiança e salvou-os sem pedir nada em troca. A fuga continuou pelo Laos, durando muitos meses sob tensão máxima, até que toda a família estivesse finalmente em segurança. Para Jung, esse momento não foi um sentimento de vitória, mas apenas um colapso de exaustão, ao compreender que para manter uma família viva, por vezes é necessário sacrificar a segurança acabada de conquistar. 7. Mulheres, militarismo e minas. Lee So-yeon. A terceira história leva-nos a uma realidade ainda mais fria, onde nem o serviço ao regime oferecia proteção. Lee So-yeon era sargento no exército norte-coreano e serviu durante 10 anos, acreditando que a disciplina e a lealdade lhe garantiriam um lugar seguro na sociedade. No entanto, quando deixou o exército, não regressou à vida civil como prometido, mas foi enviada diretamente para as minas de carvão, onde as pessoas eram forçadas a escavar o solo com as próprias mãos, sem equipamento de proteção, sem comida suficiente, apenas com promessas vazias do Estado. Quando Lee tentou fugir pela primeira vez e foi apanhada, isso custou-lhe 2 anos de prisão, onde toda a dignidade lhe foi completamente retirada. Após a sua libertação, já não tinha estatuto, não lhe era permitido contactar nem o seu filho, nem a sua mãe, e socialmente quase não existia. No entanto, foi precisamente esse apagamento que se tornou o último impulso. Lee fugiu novamente, atravessou a fronteira para a China, quase foi vítima de tráfico humano e acabou por chegar à Coreia do Sul. A sua história, verificada por investigadores independentes, revela um lado pouco abordado: a vida das mulheres no exército norte-coreano, onde a violência, a exploração e o silêncio são a norma. 8. Verdade, controvérsias e aqueles que não querem acreditar. Hoje, a fuga da Coreia do Norte é mais difícil do que nunca. Desde que Kim Jong-un está no poder, milhares de pessoas continuam a arriscar a vida para fugir, mas este número desce drasticamente de ano para ano, à medida que as fronteiras são fechadas, a vigilância é reforçada e todos os caminhos se tornam armadilhas mortais. O caminho mais comum continua a ser atravessar a fronteira para a China e depois pedir asilo ao longo das rotas do Sudeste Asiático, mas assim que se é apanhado na China, o repatriamento é quase sempre a consequência, seguindo-se a detenção, a tortura e a punição de toda a família de acordo com o princípio das 3 gerações. Apesar disso, ainda há quem afirme que tudo isto não passa de propaganda ocidental, que as testemunhas são subornadas para caluniar o regime. No entanto, este argumento desmorona-se perante milhares de testemunhos concordantes, relatórios de investigação da ONU
imagens de satélite que confirmam a existência de campos de prisioneiros, e livros, discursos e testemunhas que aparecem publicamente perante o mundo inteiro. O problema não reside na falta de provas, mas no facto de algumas pessoas se fecharem à realidade devido às suas próprias convicções ideológicas. Em última análise, estas histórias não pretendem convencer ninguém a tomar partido, mas colocam uma questão fria e inevitável. Se a milhões de pessoas é retirada a dignidade apenas para manter um sistema de poder, será o silêncio do resto do mundo diferente da cumplicidade?